Irmãos queridos, a graça e a paz do Salvador Jesus Cristo. Aprecio muitíssimos ensinos do apóstolo Paulo, quer dizer, de todas as Escrituras Sagradas. Mas vamos meditar um pouquinho, queridos, em Romanos capítulo 14, dos versos 1 até o 8. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contenda sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer e outro que é fraco come legumes. O que come não despreza o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu no céu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para afirmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia para o Senhor faz, e o que não faz caso do dia para o Senhor não faz. O que come para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e o que não come para o Senhor não come, dá graças a Deus, porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Para o crente atento, é possível perceber que o apóstolo Paulo ministra importante ensino concernente à liberdade e questões quanto à sua consciência para o trato do amor cristão. No período da Igreja Apostólica, queridos, ou seja, quando os discípulos e apóstolos ainda estavam vivos, havia diversas seitas em Roma que rivalizavam-se com a verdadeira Igreja de Jesus Cristo dos apóstolos. Uma delas era os vegetarias, ou seja, os que eram governados por regras estritas sobre questões de dieta. Esses criticavam a Igreja de Cristo, que não seguia tais preceitos. E a seita dos vegetarias, muito provavelmente, deriva o seu caráter dos essênios que existia nos dias de Jesus e que eram ascetas em seus costumes. Outra seita forte existente na época dos apóstolos era os legalistas, um tipo mais farisaico, e gostava muito de criticar os cristãos mais liberais. Assim, queridos irmãos, as várias facções religiosas travavam batalhas e haviam esquecido inteiramente o amor cristão. E Paulo aparece aqui fazendo diversas exortações. No versículo 1 nós lemos assim: ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contenda sobre dúvidas. Em outra versão bíblica, no lugar da palavra recebei, aparece o termo acolhei. É notório que Jesus Cristo
é o grande objeto de nossa fé. E a Bíblia nos ensina que os mais fortes devem ajudar aqueles que são mais fracos na fé. Observe aqui o ensino do apóstolo Paulo em Romanos 15, versículo 1. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. O irmão se considera forte na fé, forte em Cristo, então fica fácil o irmão trabalhar e ajudar aqueles que são mais fracos. Parafraseando, queridos, as palavras do apóstolo Paulo, se um irmãozinho começa a escorregar, a cair de sua fé, então, neste caso, tenhamos todo cuidado para não o prejudicarmos, e sim ajudá-lo. Uma vez que muitos, no lugar de contribuir, põem um fardo pesado sobre ele e critica muito a atitude deste crente fraco. Olha, pior é que isola este crente fraco da comunhão com os demais, discrimina e até evita cumprimentá-lo. Portanto, queridos, a expressão que Paulo usa no verso 1, recebei-o ou acolhei-o, não é praticado pelo crente mais forte, ou mesmo a liderança da igreja. Acolhei é a orientação de Paulo. O novo convertido geralmente chega na igreja trazendo uma enorme bagagem do mundo, com o linguajar, vícios e costumes que não praticamos em nossa comunidade, porque já adquirimos uma certa maturidade e crescimento, conhecimento bíblico, mas devemos ter cuidado. Eu me recordo de uma vez que um fazendeiro encontrou uma ovelha que havia se desviado, perdido ali na mata. Ele até achou que ela tinha sido morta por predadores, mas passados-se semanas e semanas, ele a encontrou. Ela estava cheio de carrapichos, cheio de sujeira, deu um trabalhão enorme para fazer a limpeza até que esta ovelha se tornou como uma das outras. Assim acontece também com aquele que se converteu recentemente. Ele chega na igreja assim, como filho pródigo, Você chega doente, enfermo, cheio de vícios, de manias, e é momento da igreja do Senhor Jesus Cristo ajudá-lo com paciência, com muito amor, para que ele cresça nos caminhos do nosso Deus. Lembra da atitude dos santarrões da época de Cristo, que pegaram Maria Madalena cometendo o pecado de adultério e queriam apedrejá-la até a morte. Incrível que não falaram em apedrejar o homem que adulterou com ela. Qual foi a atitude de Jesus ao vê-la jogada aos seus pés e seus acusadores ali prontos para matá-la ao lado dela? Jesus a amou, Jesus a acolheu e disse Jesus:
nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Jesus disse que ele não estava condenando pelo seu passado pecaminoso, mas disse-lhe uma coisa: vá e agora abandone a sua vida de pecado. Mas o que Jesus Cristo quis dizer, queridos irmãos, com esta palavra? Afinal de contas, o evangelista João escreve que somos mentirosos se dissermos que não temos pecado. 1 João 1,8, sim, o pecado habita dentro de nós. Tiago 1,14 e 15 nos revela isto, observe. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Mas ter pecado em nosso corpo não significa que devemos ceder a essas tentações. Então, quando Jesus disse a Maria Madalena, vá e não peques mais, Jesus sabia que ela seria tentada a pecar, mas que o desejo não fosse concebido, ou seja, a tentação não poderia tornar-se em pecado, especialmente para os homens. Jesus Cristo disse: eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus 5,28. Então, compreendeu o que Jesus quis dizer a Maria Madalena, queridos? Como crente novo, convertida, Maria Madalena ainda era débil na fé, débil de debilidade, ou seja, era uma criança. Ela recebeu os primeiros ensinos ali, através de Jesus. Os crentes mais fortes na fé, mais maduros, cabe ajudar os mais fracos, acolhe-os, disse Paulo. Quantos novos convertidos não deixaram os caminhos de Cristo por falta de amor, compreensão e paciência dos crentes mais velhos? Isso já aconteceu há muitos anos atrás, queridos, mas eu quero trazer esta experiência aqui para vocês. Eu visitei uma igreja pentecostal no interior do estado do Tocantins. Na época, eu morava e trabalhava numa empresa de energia elétrica naquela região, e eu fui assistir um culto naquela igreja, e eu percebi que nesta noite era uma noite de confissão de pecados. Eu fiquei ali observando, aí eu vi irmão falando: olha, eu não resisti e assisti novela. Eu não tenho televisão em casa, mas eu, ali pela janela da casa de um vizinho, eu assisti uma novela, depois eu assisti um filme. E naquele momento o pastor o disciplinou na frente da igreja, falou: você vai ficar 6 meses sem participar da ceia do Senhor e sem assistir os cultos aqui na nossa igreja. E eu fiquei, depois quando eu saí dali, depois de ver as pessoas confessando pecados que poderia ter confessado para Jesus Cristo, imediatamente seriam perdoados, queridos. A gente fica assim impressionado com a falta de sabedoria e discernimento. Então,
o que aconteceu? Eu pude perceber, depois eu fiquei frequentando aquela igreja por um tempo, e eu percebi que todas aquelas pessoas que foram disciplinadas publicamente saíram dali envergonhados, né, e não voltaram mais. Possivelmente eram novos decididos. Então, queridos irmãos, eles não foram acolhidos. Pelo contrário, né, foram expostos a críticas e até maus tratos. Olha, como pastor, eu fui paciente com muitos novos convertidos e até mesmo com crentes antigos, né, mas débeis na fé, e eu pude colher excelentes resultados tendo paciência, cuidando desses irmãos com muito amor. Me lembro de um crente, um jovem, ele é engenheiro florestal, muito inteligente, ele estava até fazendo aqui uma pós-graduação em Florianópolis, e ele estava vivendo uma vida pecaminosa. Era um crente, mas um crente ainda dividido entre o mundo e a igreja. Ele tocava instrumento e eu tive paciência, trabalhei com ele, dei algumas oportunidades ali na igreja. Depois ele mudou-se daqui, casou, teve filhos, arrumou um excelente emprego numa multinacional e, queridos irmãos, para minha surpresa, se tornou um braço forte ali do pastor da igreja que ele frequentava, ao ponto de crescer tanto espiritualmente que é obreiro, ministra estudos, palestras, tem canal em plataformas aí e tem produzido muitos frutos. Depois eu me surpreendi ao receber um e-mail dele me agradecendo. Olha, pastor, sou grato ao cuidado, à paciência que o Senhor teve comigo. E, de fato, irmão, encheu o meu coração de alegria de vê-lo dando muitos frutos para a glória de Deus, para a conquista de almas. Vamos ver agora o versículo 2. Paulo disse: um crê que pode comer de tudo, e já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Daniel e seus amigos, irmãos, não era porque eles eram fracos, como Paulo diz no versículo 2, porque comia só vegetais. Esses três amigos, né, e Daniel, estavam na corte de Nabucodonosor. Nabucodonosor pediu para que eles passassem ali pelo menos 2 anos se alimentando do bom e do melhor, muito vinho, muitas comidas que eram servidas ali na mesa do rei, porque estes jovens iriam ser eunucos, trabalhar diretamente como secretários ali de Nabucodonosor. Então eles pediram, eles fizeram uma petição que não queria comer a comida servida ali no palácio, queria comer apenas legumes. Olha, eles não eram vegetarianos, não. Com certeza, em sua terra, eles comiam carne de ovelha, porque é um alimento que os judeus apreciam muito, mas a razão de eles não quererem comer a comida ali do palácio era porque o rei
E os babilônios ali, queridos irmãos, em suas refeições, eles consagravam seus alimentos aos seus ídolos, aos seus deuses, e até mesmo faziam oferendas a eles, especialmente com relação à carne e o sangue. Os 4 judeus não podiam comer carne com sangue, né? Estava na lei de Moisés. E sobre a proibição também de comer animais imundos, irmãos. Então, ao comerem legumes, hortaliças, frutos, eles não corriam riscos de infringirem a palavra do nosso Deus. Não há nada de errado em ser vegetariano. Não pode transformar isso numa igreja de conduta cristã e achar que porque o outro irmão come de tudo, ele é fraco na fé e não tem Deus em sua vida. Não é mesmo? Se o irmão come só legumes, você vai criticá-lo por isso e achar que esse irmão é tão fraco na fé porque come só legumes. Isto é sectarismo, é extremismo religioso. Há uma declaração que Paulo, que é suficientemente enfático para tirar, queridos irmãos, todas as dúvidas sobre esta questão. Veja bem a orientação dele. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados. Colossenses 2,16. Também o apóstolo tem outra palavra aos crentes radicais. Observe, partindo eu para Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que deixam de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus que é pela fé. Então, não contribui, não edifica, não ajuda a obra, criar partido ou divisão entre os crentes sobre questões de comida, queridos. A única coisa que podemos combater é a glutonaria, né? Essa sim, pois é uma questão de pecado. Paulo ensina que a glutonaria é pecado tanto quanto a idolatria, a feitiçaria ou o homicídio, sabia? Leia depois Gálatas, capítulo 5, do 19 ao 21. No versículo 3 do texto que lemos, de Romanos 14, Paulo ensina: aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Aqui em casa, queridos, nós apreciamos a carne de porco. Gosto muito, gosto até do torresmo. E nós temos uma vizinha que, quando a gente está cozinhando carne de porco, fecha a janela, a gente nota que a pessoa fica assim chateada porque estamos comendo esse tipo de comida. Observe esta palavra de Paulo novamente. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, por Deus o aceitou. Então, querido, não despreze. Este verbo se deriva de uma raiz do grego que significa jogar fora.
desprezar e jogar fora como se nada fosse. Então, o sentido, pois, é degradar, subestimar quando você despreza. Se você é forte na fé, não age assim. Você não censura, não critica. Eu sei que o adventista não gosta de comer carne suíno, né, de porco. Eu não vou criticar a postura dele, debochar e falar eu não quero comunhão e amizade com ele, nada disso. Deus tem acolhido tanto os débeis como os fortes, irmãos, em pé de igualdade. Veja que no final do verso que eu li aparece, pois Deus o acolheu. Acolheu indica o dia que ele fez a sua profissão de fé, de entrega de sua vida a Cristo. No versículo 4, Paulo diz, quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está de pé ou cai. E ficará de pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Então, quem és tu? Aqui ele chama a atenção de cada ofensor sobre essa particularidade. Deus é juiz, querido. Este ofício está reservado ao nosso Deus. Deus justificará os crentes, uma vez que também não o excluiu. E no versículo 5, há quem considera um dia mais sagrado que outro, há quem considere iguais. Olha aqui, considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto da sua própria mente. Olha, vale a pena ler novamente o versículo 5, para tirar qualquer dúvida. Há quem considere um dia mais sagrado do que o outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto da sua própria mente. Aqui, queridos, entra os adventistas e entra também os judeus, porque eles guardam o sábado e eles dizem que é um dia sagrado, santo, e a guarda é obrigatório. Vale ressaltar que esta observância jamais é ordenada no Novo Testamento. Se esta observância fosse obrigatória, não podemos duvidar que especialmente Jesus e Paulo, que era o apóstolo dos gentios, teria ensinado às igrejas a respeito da guarda do sábado. Em Atos, capítulo 20, Paulo disse, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos-la ensinar publicamente também de casa em casa. Observaram? Se a guarda do sábado fosse exigência na nova aliança em Cristo Jesus, Paulo disse que teria ensinado. Então, para ele, o sábado era um dia qualquer. E em Romanos 3:28, Paulo diz claramente que um homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Outra coisa, os crentes primitivos, ou seja, dos templos dos apóstolos, se reuniam no primeiro dia da semana, no domingo, mas o próprio Novo Testamento não ensina que devemos guardar o domingo. Cabe-nos o privilégio de honrar a Jesus Cristo e a sua ressurreição todos os momentos, todos os dias. Os puritanos, os legalistas,
que procuram guardar apenas um dia em detrimento dos outros, isso é errado. Vamos ler Gálatas 4, 9 e 10. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir, guardais dias e meses e tempos e anos. E em Colossenses 2,16 é muito mais claro ainda. Observe, portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias da festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Então, querido, todos os dias você precisa guardar, vivendo em santidade após dia. O que você tem que guardar é o seu coração mesmo. Uma vez, querido, porque sem a santidade ninguém verá a Deus, é que lemos em Hebreus 12, 14. Então guarde de segunda a segunda o teu pé para não pecar contra o Senhor, como diz o salmista. Viva o Senhor com intensidade dia após dia. Não cometa o erro de falar, eu vou guardar um dia, este dia é sagrado, e nos outros dias você ter uma vida relapsa espiritualmente, viver na promiscuidade, viver no pecado. Adiantou guardar aquele dia? Não. O que o Senhor exige é lealdade de nossa parte. Podemos comer o que quisermos, que pudermos também comprar, né? Evidentemente que não seja algo que venha prejudicar nossa saúde. E podemos comer, servi-lo todos os dias, e não apenas um dia da semana, como alguns grupos enfatizam. Olha, queridos, a finalidade principal do verdadeiro crente em Cristo é a de glorificar a Deus, e é isso que vale. Leamos os versos 7 e 8, irmãos, novamente. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que ou vivemos ou morramos, somos do Senhor. Esses versículos indicam especificamente que nenhum homem ou mulher vive ou morre à parte de Deus ou de Cristo, por ter responsabilidade diante de Deus e por encontrar nele a causa eficiente final. Em outras palavras, Deus é o meio da nossa existência, pois nele vivemos, nos movimentamos e temos o nosso ser, no dizer do apóstolo Paulo em Atos 17, 28. Este versículo, querido, ensina-nos a andarmos unidos debaixo da mão de Deus, vivemos na presença do Senhor e morrermos para ir à presença do Senhor. Finalmente, crente em Cristo Jesus. Não se esqueça desse versículo 8, porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que ou vivemos ou morremos, somos do Senhor. Aleluia! Viver para Cristo. É por isso, irmãos, que a morte física é apenas a transição para outra dimensão gloriosa, o céu, a presença permanente de Cristo.
no dizer do apóstolo Paulo, é assim: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nós, os crentes, tanto vivemos como morremos para o Senhor. Então, encerro estas palavras usando, queridos irmãos, as palavras de Pedro em Atos 2, 33 ao 36, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis, porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem nós crucificamos, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém. Oremos. Soberano e eterno Pai, é prazeroso, Senhor, estar na Tua presença. Deus, estudando esta palavra imutável, eterna, a palavra bendita de Deus. Como é bom, Senhor, conceber em nossos corações esses ensinos para a vida. Obrigado, Senhor, pela vida do apóstolo Paulo, que não foi um dos discípulos, mas se tornou um grande apóstolo de Jesus Cristo, um expoente, um instrumento glorioso entre os gentios. Obrigado pelo seu testemunho exemplar, pela sua história, por estes ensinos que faz bem à nossa alma. Pai querido, nos dê força e graça para podermos ser bênçãos na vida daquelas pessoas mais fracas na fé, especialmente aqueles que convivem conosco nas nossas igrejas, Deus, recém-chegados de um mundo pecaminoso, precisam muito de atenção e cuidado para se tornarem vasos de bênção. Abençoa os pastores, a liderança dessas igrejas, para que possam auxiliar as pessoas mais fracas a se tornarem fortes em Cristo Jesus. Abençoa esses lares que recebem a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a sua família, querida, abençoe muitíssimo a sua vida e até a próxima, com a graça de Deus.